Muito bem, estou acertando aqui a câmera. Espero que esteja bem aí, legalzinha a câmera. Tomara. Bom, enfim, a paz do Senhor Jesus, estamos aí em mais um vídeo. Meu nome é David Domenicali, sou pastor evangélico na Igreja Brasil para Cristo, em Portal das Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, estado de São Paulo. Hoje, dia 14 de maio de 2020, estou aqui, né, em plena pandemia, gravando mais um vídeo, né? E desde já quero te agradecer, você que acompanha, você que ouve e assiste, né, os vídeos. Que Deus te abençoe, muito obrigado. E se você puder, dá um curtir aí, se inscreve nesse canalzinho, ajuda a gente, né? Se inscreve, compartilha, enfim. Deixo claro aqui que os meus vídeos são absolutamente caseiros, né? Como você percebe, não tem nenhum, não tenho maquiagem, não temos luz apropriada, não há um estúdio e nem faço edições também, viu? Às vezes eu me corrijo, às vezes eu posso errar em alguma coisa e vai do jeito que vai. Alguma pessoa pode até falar depois, ô pastor, você errou naquilo, aí eu posso me retratar e tal, porque eu não faço edições de verdade, eu só gravo e mando ele assim pro YouTube do jeito que tá. Tá? Então a ideia é realmente falar um pouco sobre algum assunto, eu tenho repetido isso em todos os inícios, né? Ou em todo início, aliás, de cada vídeo, eu tenho falado sobre essas questões para deixar claro quem está assistindo pela primeira vez entender o propósito, tá? E a proposta. Minha preocupação é apenas levar a informação, tá? É apenas isso e eu espero ser útil e contribuir com o seu aprendizado. No último vídeo, eu mandei um vídeo chamado Missão Integral, né? Missão Integral. Eu faço uma defesa da missão integral, né? A teologia da missão integral. Para você entender esse vídeo que você está assistindo agora, para você entender, você tem que assistir aquele lá primeiro. Ou você pode até assistir esse primeiro, mas para não ficar assim no vácuo, né? Não ficar voando, você tem que ir lá assistir o primeiro, tá? Chama-se Missão Integral somente. E esse aqui é Missão Integral parte 2, tá? Então, você assiste os dois vídeos e você vai entender. O primeiro vídeo eu falei da origem da Missão Integral. O que ela é e quando surgiu e quem são as pessoas que a representam verdadeiramente, tá? Eu não vou aqui repetir de novo o que é a Missão Integral, como ela surge, por que é uma boa teologia, pensar sobre missão integral, o que é fazer teologia de missão integral, enfim. Aí você pode assistir no primeiro vídeo. Eu só vou, a partir de agora, pegar um gancho, tá? Em algumas falas que eu fiz, né? Que eu apresentei no primeiro vídeo, tá? No primeiro vídeo de missão integral. E lá, eu encerrei o vídeo colocando uns trechos do pastor Augusto Nicodemos e o pastor Paulo Júnior, outro Paulo Júnior, não aquele que tem um canal, um outro Paulo Júnior, né? Que são dois que a gente conhece na mídia, falando um pouquinho sobre missão integral. Você vê no finalzinho do vídeo, você vai ver que eu ponho eles ali, um trechinho de uma entrevista que eles deram num programa, que eles participaram, programa Mosaico, né? Da organização do Mosaico, programa Ortodoxia Integral. Tá? Então eu termino assim o primeiro vídeo. E eu havia, no meio do vídeo, falado alguma coisa sobre você procurar quem realmente está ligado à raiz da missão integral, né? Quem são seus fundadores e quem são os pioneiros que começaram a trabalhar a identidade, como a Faculdade Teológica Sul-Americana, por exemplo, né? Jorge Henrique Barro e tantos outros que têm se aprofundado nessa questão sem deixar a ortodoxia. Sem deixar a ortodoxia, tá? Sem abrir mão dos preceitos ortodoxos da doutrina cristã. Isso é importante. Então fica claro aqui, que o que eu quero trazer nesse vídeo hoje é deixar claro que fazer missão integral ou estudar a teologia da missão integral não quer dizer abrir mão do conceito teológico ortodoxo, tá bom? As bases de fé. Não precisamos abrir mão destas coisas para fazer teologia da missão integral.
Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso, né? E algumas pessoas acabam vendo outros falarem em nome da teologia da missão integral, mas que abraçaram também a teologia liberal. Daí as pessoas escutam lá, poxa, o cara falou isso, mas isso é anti-ortodoxo, é mais uma teologia liberal, né? E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, teologia liberal é uma corrente, né, teológica que cresceu na Europa, né, no século XIX e início do século XX, até meados do século XX, e até hoje está por aí, ganhando força e espaço. Ela não morreu, a teologia liberal está bem viva, aliás. Né? E você tem Rudolf Bultmann, enfim, você tem um monte de gente aí que encabeça, né, o pensamento da teologia liberal, que trabalha muito com a área da filosofia, do existencialismo, tá? E outras áreas afins, discutindo várias questões, né? A crítica textual, né? Perguntando, questionando se a ressurreição de Jesus foi realmente verdadeira, questionando se a volta de Jesus é literal, entendeu? Então, discutindo alguns milagres, se eles realmente existiram ou são metafóricos ou alegóricos. A teologia liberal tem esse viés, e isso arrebenta com a fé da igreja, né? Porque nós cremos num Deus do impossível e cremos sim nos relatos dos milagres verídicos, né, da Bíblia, da ressurreição de Jesus, e cremos também na sua volta gloriosa, real, verdadeira, tá? Literalmente. Então, você não precisa abrir mão disso, do teor ortodoxo, bíblico, tradicional. Você não precisa abrir mão para poder fazer missão integral, tá? A missão integral eu explico o que é no primeiro vídeo, tá? Então você vai ver, infelizmente, hoje, pessoas que abriram mão da ortodoxia, mas abraçaram a teologia da missão integral, e as pessoas ouvem essas pessoas falando e acabam achando que a teologia da missão integral prega a teologia liberal também, né? E, irmão, não tem nada a ver, tá? Infelizmente, eu posso, como ortodoxo, abraçar a teologia da missão integral, tá? E eu posso, se eu for um teólogo liberal, da teologia liberal, posso também abraçar a teologia da missão integral, certo? A questão é quem faz. Então é por isso que ela é uma teologia que visa uma área específica. Ela não vai discutir os outros temas de base teológica, tá bom? Essa base teológica é uma formação que cada um tem que ter, beleza? Por exemplo, aí no vídeo, eu falei do vídeo, eu citei alguns nomes que não são a referência máxima sobre missão integral. Eu citei o nome, por exemplo, do Ed Renekiewicz, do Ariovaldo Ramos, pastores, né? O Ed Renekiewicz é respeitado, eu respeito, já fui muito inspirado, assim, muito abençoado com ministrações, pregações do Ed Renekiewicz, né? Mas eu penso, e eu não estou aqui para falar mal do misericórdia do Ed, quem sou eu, né? Não tenho misericórdia, mas com todo respeito mesmo. Mas só que eu percebo que o Ed, às vezes, ele flerta um pouco com temas, né, que fogem da ortodoxia, tá? Apesar de ele falar de missão integral, é isso que eu queria dizer no outro vídeo, ele flerta um pouco sobre a questão da ortodoxia com a teologia liberal, enfim, o secularismo. E, por exemplo, outra vez eu vi uma mensagem do Ed, tá? Ele falando, acho que isso foi muito bem repercutido aí na mídia, acho que os irmãos que estão acompanhando esse vídeo já devem ter ouvido. O que eu estou falando aqui não é nenhum segredo. Ele falou sobre João capítulo 4, da mulher samaritana, que tinha 5 maridos, né? E que tinha tido 5 maridos, o que tinha naquele momento não era o dela, enfim. O fato é que Jesus vai até aquela samaritana e vai pedir para ela água lá no poço de Jacó, lá, né? Só resumindo o texto. E aí ele diz, se você soubesse quem é que está aqui, você me pediria água e eu te daria água viva. Água viva. E aí o Ed, ele constrói uma ideia de que aquela mulher tinha um lado sexual assim aflorado, digamos assim, e ela entendeu que Jesus estava falando da água viva relacionada ao sêmen, né? A mulher teria pensado, poxa, ele está oferecendo o sêmen dele para mim, água viva. E daí ela disse, eu quero, Senhor, eu quero essa água viva, né?
E aí Jesus então desmonta o pensamento dela, dizendo, não é nada disso, a água viva que eu estou falando aqui é o Espírito Santo e tal, e papapá. Aí, então, mas só que isso aí não está no texto. Né? Quando você faz uma exegese, que é extrair do texto o significado, não é isso. Não é isso. A mulher não entendeu isso, de verdade. E isso está mais para uma exegese, né? Exegese, que você insere no texto uma ideia sua, uma filosofia sua. Jesus não flertaria, eu acredito, né? Até por base ortodoxa, ele não flertaria com uma ideia de que levaria a mulher a pensar algo no lado sexual. Jesus, de fato, não faria isso. Então eu acredito que ali o contexto é outro, a ideia é outra, a mulher provavelmente não pensou isso, mas o Ed Renekiewicz na cabeça ele construiu isso aí, tudo bem, é livre pensamento, mas ele foi criticado por isso e tudo, e eu também discordo nesse ponto do Ed Renekiewicz. Por exemplo, outro ponto que a gente vê, às vezes, ele falando, às vezes ele dá respostas evasivas para perguntas importantes que são fundamentais à nossa fé. Por exemplo, ele foi participar de um programa de entrevista Provocações, né? Acho que na TV Cultura, agora em 2020, no início do ano, né? Com o Marcelo Tass, né? Que apresenta esse programa. E ali ele dá muita resposta evasiva às vezes, sabe? Parece que não dá uma segurança. Nós somos pastores, nós não sabemos tudo, é verdade, mas tem pontos que nós temos que mostrar para o mundo qual é a nossa fé, gente. Ponto final, né? Nós não podemos dar respostas evasivas a certas perguntas que são fundamentais, tá certo? E no final do programa, o Tass pergunta, eu também vou entrar no céu, né? E o Ed fica meio desconcertado assim, eu não sei se fica, né? Às vezes é a impressão que eu tive, mas ele diz, acho que vai entrar também. Quer dizer, o céu é de todo mundo. E eu quero dizer que não é verdade, o céu não é a casa da mãe Joana, né? O Evangelho diz que só entrarão no céu aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Tá certo? Jesus disse isso em Lucas 10, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Apocalipse também afirma isso. Quem são os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Ora, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, que nasceram de novo. Então o Ed tinha que responder dessa maneira direta. Olha, tá, se você entregar sua vida a Jesus e deixar ele encher seu coração, provavelmente você entrará no céu. Essa tinha que ser a resposta. Então não adianta a gente ficar falando de missão integral, entendeu? Vamos fazer a transformação do meio, vamos levar, né, a mudança, levar uma transformação social, que é importante, eu defendo isso, amém, queridos? Mas não adianta se você abrir mão das bases ou da base ortodoxa, porque aí você desmonta ou desconstrói algo que é fundamental para a igreja na fé cristã. Então é nesse ponto que eu discordo do Ed Renekiewicz, né? Outra vez ele estava num outro programa e ele disse o seguinte, olha, perguntaram para ele, agora também em pandemia, ele fez uma entrevista, não lembro com quem, e perguntaram assim, você crê no fim do mundo? Você acha que o fim do mundo está próximo? O Ed falou, olha, não no fim do mundo, assim, o fim do mundo escatológico, assim, não nesse sentido escatológico da escatologia final, mas ele respondeu, eu acredito em fim de mundos, em fim de eras, ou seja, é como se a volta de Jesus não fosse literal, sabe? Entende? Como se ele nunca fosse voltar e uma era termina e começa a outra. Fim de mundos. E aí, desculpa, né? A igreja na fé ortodoxa acredita literalmente na volta de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o Ed René tem falado sim da missão integral, mas infelizmente tem flertado com partes da filosofia, da teologia liberal. Às vezes ele flerta com o teísmo aberto, tem hora que ele flerta com o universalismo, né? Enfim, onde de repente todo mundo é salvo porque Deus é bom, no universalismo. Enfim, gente, é o seguinte, e na verdade nós temos que manter a base. Sem Jesus ninguém vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus afirmou isso. Então, nossa fé tem que estar centralizada no Cristo. E Cristo não é só uma ideia. Eu não sou salvo por uma ideia de Jesus. Eu não sou salvo por uma ação de igreja. Eu sou salvo porque um homem chamado Jesus de Nazaré, ou seja, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, o Verbo encarnou, ou seja, se tornou homem, conforme diz João capítulo 1, e entregou sua vida por mim.
né? A Bíblia é muito clara nisso. Jesus é o centro das Escrituras e é Ele que nos leva para o céu, tá certo? Através do nome dele nós somos salvos. Então, quem não tem o Filho não tem a vida, quem tem o Filho tem a vida. Então, assim, gente, não dá para flertar com certas teologias que fogem da ortodoxia, da base da fé. Senão nós abrimos mão do essencial, tá? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas escutam o Ed fazer essas pronúncias e eu tô declarando aqui, tá? Por favor. Eu não tô aqui desconstruindo a imagem do Ed René. Pelo contrário, eu o admiro muito em muitas coisas, tem muitas pregações boas também. Tá? Eu só não aprovo ele quando ele vai para esse lado aí, flertando aí com a teologia liberal e com filosofias humanas. Aí eu fico meio assim, tá? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, então às vezes as pessoas ouvem esses pastores falarem coisas assim e já acreditam que isso tem a ver com a missão integral. Cara, isso não tem nada a ver com a missão integral. Ele fala assim da missão integral, mas também fala um pouco de teologia liberal, e aí vira uma bagunça, tá? Então, missão integral pode ser feita por ortodoxos, como é feito por Jorge Henrique Barro, né? E tantos outros aí que têm assumido a teologia da missão integral sem abrir mão da base da fé ortodoxa, tá certo? Agora, outro que às vezes a gente vê flertando, né? A gente vê assim, por exemplo, posicionamento do pastor Ariovaldo Ramos, que também nada contra, por favor. Já aprendi muito com o Ariovaldo. Aliás, tem muitas pregações maravilhosas do Ariovaldo Ramos, tá? Mas que quando nós vimos, né? Ele é um militante do PT, também nada contra, tá? Se você é do partido A, partido B, eu sou apartidário, eu não tenho partido, então não me importa muito. Agora, a gente tem que olhar também qual é a bandeira que se levanta, né? De repente, não dá para falar de justiça social defendendo o aborto, né? Não dá para falar de justiça social defendendo coisas desse tipo. Então, a questão do aborto, penso eu, é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, tá? Mas nós somos cristãos, nós não podemos falar também de uma justiça social abrindo mão da essência da nossa fé, tá? Então, às vezes o Ariovaldo Ramos vai lá, defende o Lula lá no palanque, nada contra, tá? Assim, a posição, já volto a falar, a posição pessoal, mas muitas vezes pensam que porque a pessoa fala da teologia da missão integral, a pessoa tá ligada ali ao movimento comunista ou coisa do tipo, tá? E eu lembro a vocês que no primeiro vídeo, a Faculdade Sul-Americana fez uma entrevista com René Padilha, que é um dos fundadores do pensamento da teologia da missão integral nos anos 70, e ele responde que é impossível seguir o comunismo com a teologia da missão integral. É impossível seguir Karl Marx ou o marxismo, né? Porque o Marx queria um mundo bom sem Deus, né? Por Karl Marx, a religião muitas vezes ela atrapalha esse mundo, esse desenvolvimento, né, do pensamento do mundo, a unificação e tal, enfim. Então o Marx queria um mundo sem Deus, sem religião, né? A ideia dele não é discutir a religião para os seus problemas. A teologia da missão integral não tem nada a ver com o marxismo, pessoal. É o contrário, Deus é o centro da missão. Deus é tudo que precisamos para entender a sua missão e fazer a missão de Deus com Deus na frente. Teologia da missão integral, que é o resgate de valores que a igreja tinha perdido, tá certo? Deixando para trás a sua missão no mundo como luz, como sal. Beleza? Então, assim, não vamos confundir, tá? Às vezes, ideias pessoais de pessoas com a teologia da missão integral. Isso acontece, tem acontecido muito. Outra coisa, Ricardo Gondim, da Bethesda, né? Por exemplo, também nada contra, eu já admiro o Ricardo, um excelente escritor, tem alguns livros dele, poxa, aprendi muito também com ele, mas quando, nós sabemos, ele é declarado, ele abraçou mesmo a teologia liberal declaradamente, e tem um monte de coisa ali que o Gondim não acredita mais, assim, não sei, no sentido literal bíblico, né? Enfim, fala sobre os mitos na Bíblia. Enfim, pessoal, mas cada um, certo? Se você é seguidor da Bethesda, está satisfeito, fica à vontade. Eu também não deixo de perder, não perco a minha admiração pelo Ricardo Gondim, nem pelo Kivitz, nem pelo Ariovaldo Ramos. São homens de uma expressão muito importante no meio evangélico, já trouxeram mensagens que abençoaram vidas, às vezes trazem ainda, e então não estou discutindo isso, e eu sou menor que eles, né? Eles são maiores, assim, no sentido de obras, então eu não tenho muito a dizer.
mas eu posso dizer tranquilamente que eu estou fazendo esse vídeo para que você não confunda, tá? O pensamento pessoal de uma pessoa, a teologia liberal que ela abraça, com a missão integral, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Agora, eu fecho esse vídeo dizendo o seguinte, eu vou deixar para vocês um trechinho de um vídeo do Ed Renekiewicz falando sobre missão integral de uma maneira muito coerente, tá? Quando ele fez uma palestra sobre missão integral, o que é, e eu quero que você reflita e pense, né, na missão integral. Alguns trechinhos da sua palestra, tá bom? Acho que a palestra na íntegra no YouTube é pensando... Eu não vou lembrar de cabeça aqui a palestra. A palestra acho que é falando sobre teologia latino-americana, uma coisa assim, sobre teologia latino-americana, é de Renekiewicz. Provavelmente é de 2012 essa palestra, tá? Inclusive foi feita num espaço, né, junto com algumas entidades que se uniram e fizeram esse trabalho lá, esse evento. O Ed René foi o palestrante, falando sobre teologia latino-americana, e aí ele... É pela Kairos, inclusive, né? Que a missão Kairos que estava ali financiando também esse projeto, tá bom? É isso, pessoal. Então eu vou pôr agora um pedacinho do vídeo, tá? Dele falando coerentemente da missão integral. E eu espero que inspire sua vida. Até o próximo vídeo e fica aí para ver o trechinho do vídeo do Ed Renekiewicz, tá bom? Vou colocar. De 60, 70 foram realizados vários congressos aqui na América Latina, os CLADs, e essa discussão sobre teologia a partir da América Latina foi ganhando corpo até que em 1974, no Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, na Suíça, os teólogos latino-americanos, por assim dizer, roubaram a cena daquele congresso que era produzido, organizado pelos irmãos da América do Norte, pela Associação Billy Graham, e influenciaram muito os resultados daquele congresso em Lausanne sobre evangelização. E foi ali em Lausanne que surgiu o Pacto de Lausanne e que ficou muito famosa aquela expressão, levar o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Foi o lema que talvez mais sintetiza o espírito de Lausanne, levar o evangelho todo para o homem todo. Mas a teologia latino-americana em si, eu penso que ela tem três características. São da igreja. Durante muito tempo nós entendíamos que a missão da igreja era fazer discípulos. Era pregar o evangelho. Pregar no sentido de proclamar, né? Anunciar, falar, apresentar o plano da salvação, falar de Jesus, falar do evangelho, ensinar a Bíblia. Mas tudo tinha a ver com falar, né? Pregar, proclamar, anunciar, tudo da boca, tudo vai daqui da boca. Falar, pregar, proclamar, anunciar. A igreja tem uma mensagem. Boas novas, inclusive, é o quê? Notícia. Então a igreja tem uma notícia para dar. Notícia, né? Boca, fala, proclamação, né? Proclamação. Fazer discípulos. O que a gente, na prática, como é que era fazer discípulo? Aí tinha um grupo aqui de 3, 6, 7 escravos. Aí vem o René Padilha e diz o seguinte, a melhor definição que eu já ouvi foi essa. Missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Vamos repetir? Missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Então, olha, o que essa definição do René Padilha traz para nós? Primeiro que a missão não começa na boca. A missão começa na mão. É ação. Missão é ação. Missão é cesta básica. Missão é saúde.
missão é educação, missão é organização do trabalhador, missão é solidariedade, é generosidade, missão é partilha, missão é comunhão, missão é inclusão, missão é serviço, missão é diaconia, missão é ir ao encontro do outro, sabendo e perguntando qual é a necessidade do outro. Pensa como Jesus fez missão. Como foi que Jesus fez missão? Misericórdia. Com misericórdia. Jesus não chegou lá para o sujeito que estava paralítico no tanque de Betesda e entregou um folheto para ele. 18 razões pelas quais eu sou o Messias. Aí deu para ele lá. Estude aí, rapaz. Você que é aleijado, estude aí, veja que eu sou o Messias. Tem todas as referências da lei dos profetas aí, sou eu. 18 razões para você saber quem é o Messias. 27 argumentos de que os profetas falaram em nome de Deus. Jesus não fez curso de teologia e série de conferência evangelística na Palestina. O que Jesus fez? Ensinou. Ação. 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 Foi lá e curou um homem no sábado. Aí foi todo mundo atrás dele. Falou, ih, você ficou louco, rapaz, você cura no sábado. Ele falou, eu curo no sábado pelo seguinte, presta atenção. Aí ele dá a explicação. Ih, você curou um cego de nascença, rapaz, você não pode. Por que ele não podia curar um cego de nascença? Porque o sujeito nasceu cego, ele nasceu debaixo de uma maldição de Deus. Então como é que o cara vai reverter a maldição de Deus? Não pode. Se Deus falou que o sujeito tem que ser cego, deixa ele cego. Aí Jesus diz assim, vai lá, cura o cego de nascença. Aí dá uma confusão toda, todo mundo vai atrás dele, o sinédrio vai atrás dele, os doutores da lei atrás dele, o pai e a mãe do menino vai atrás dele, e o cego está lá, e a turma vai perguntar para o cego, rapaz, quem fez isso com você? O que aconteceu? Como é que era? Ele diz, não sei não, só sei que era cego, agora vejo. Quem foi que curou você? Também não sei, não era cego, não vi, rapaz. E aí Jesus vai lá falar com o cego. Jesus vai lá falar com o cego. Falou, olha, fui eu que curei você. Esse que fala contigo sou eu. Agora ele sabe, então, ação e depois explicação. Ele vem 10 leprosos. Jesus cura os 10 leprosos e fala o que para os 10 leprosos? Vai lá mostrar para o sacerdote. Entra lá no templo, entra lá onde estão os sacerdotes e vocês que eram leprosos não são mais. Vê se eles têm explicação. Porque no tempo de Jesus dizia que o Messias, quando chegasse, ele ia curar um demônio, ia expulsar um demônio mudo, curar um cego de nascença e ressuscitar uma pessoa. Você pega, por exemplo, o Evangelho de João, a cura do cego de nascença, diz assim que nunca em Israel tinha sido curado um cego de nascença. Jesus foi o primeiro que curou um cego de nascença. E nunca em Israel tinha sido curado um leproso. Tanto que era verdade que quando o sujeito chegava para os sacerdotes e dizia assim, eu era leproso ou eu era cego, os sacerdotes eles tinham que se organizar para investigar se era cego mesmo, se era de nascença. Por isso que eles vão perguntar, esse aí mesmo é seu filho? Eles vão perguntar na vizinhança, esse rapaz aí que agora vê, ele que era o cego de nascença? Tem um povo lá que tem medo dos sacerdotes e diz assim, rapaz, não sei não, é meio parecido com ele. Ó, meio parecido com ele. Aí eles vão perguntar para o pai e para a mãe, esse aqui mesmo que era seu filho? É esse aí que é meu filho. E ele era cego de nascença mesmo ou ficou cego depois? Não, era cego de nascença, então eles estão investigando, entendeu? E aí Jesus manda os 10 leprosos lá para os sacerdotes. Então Jesus o que ele faz? Ele vai agindo, e depois ele vai dando explicação. Uma ação, uma explicação. Cura o cego de nascença e depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Com a mulher samaritana, por exemplo. Veio lá com aquela conversa de onde tem que adorar, não sei o que. Jesus falou, minha filha, cadê seu marido? Jesus não fala o plano da salvação para a mulher. Jesus não fala de teologia, não fala do Altíssimo. Jesus fala do quê? Cadê o seu marido? Fale-me sobre sua estrutura familiar. Fale-me sobre sua vida aqui na terra. Aí Jesus age e depois explica. A ação que exige explicação. A ação que exige explicação. Quando
isso ficou claro para nós, na nossa comunidade, por exemplo, nós começamos a desenvolver o que nós chamamos de projetos sociomissionários. Começamos a nos envolver com as organizações sociais da cidade de São Paulo, fomos identificando. Então vinha uma pessoa, falava, pastor, queria trabalhar com criança. Na verdade não falava para mim, falava para minha esposa, que é assistente social, a Silvia. Então nós começamos a identificar as pessoas da igreja que querem trabalhar com idosos, querem trabalhar com drogados, querem trabalhar com crianças, querem trabalhar com educação, querem trabalhar com saúde, querem trabalhar em hospital, querem trabalhar em prisão. E aí, em vez da gente falar assim, bom, vamos ter um projeto para cada coisa aqui na igreja, nós falamos, não vamos fazer isso. Vamos ver o seguinte, quem aqui trabalha com pessoas, com população carcerária? Tem esse pessoal aqui que trabalha, tem esse. Quem faz um bom trabalho aí? Esse pessoal aqui. Então nós vamos fazer uma parceria com eles e dizer para eles, nós temos aqui pessoas da nossa igreja que querem ajudar o trabalho de vocês, temos aqui, podemos levantar umas ofertas para vocês e podemos envolver a igreja aí. Vocês estão em interesse? Eles tinham interesse, então nós fomos fazer uma parceria. Quem trabalha com idosos? Aí nós fomos identificando e fomos nos envolvendo. E começamos a pensar na nossa comunidade. Quem está desempregado? Quem está precisando de remédio? Quem não tem consulta? Quem que é analfabeto? Nós fomos identificando a nossa comunidade e chegando... Na verdade, o que a gente faz é perguntar para as pessoas, o que você precisa? Está precisando de alguma coisa? Precisa de consulta médica? Vamos fazer uma consulta médica. Aí nós fazemos as nossas viagens sociomissionárias, que a gente chama projetos sociomissionários. Pega a criançada nas férias e vai lá para uma comunidade quilombola. Aí vai lá para o quilombo, chega lá e o pessoal da igreja fala assim, pastor, o que esses meninos vão fazer lá? Eles vão pintar a escola. Como pintar a escola? Pintar a escola. E vão fazer um circo lá. Na nossa igreja tem um rapaz que é de circo. Circo mesmo, é profissional de circo. Então ele vai lá e monta um circo. E a criançada vai para ver o espetáculo do circo. Não, mas não vai pregar a Bíblia para eles? Não sei. Nós vamos fazer um circo para a garotada lá. De graça. E nós vamos levar tudo. E ainda vamos distribuir suquinho para eles. Mas vai pregar o evangelho? Então, isso é pregar o evangelho. Levar a alegria, levar a festa, levar o suco. Aí um falou assim, em vez de ir só o suco, não dá para ir o dentista também? Pode o dentista. Pode ir o médico? Não sei o quê? Pode o médico também. Aí vai tudo lá. Aí nós começamos a ir. Fomos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Estamos indo lá. Aí o pessoal começa a perguntar, quem são vocês? O que vocês querem aqui? Eu sou político. Foi o prefeito que mandou? Foi não sei o quê? Não, nós somos da Igreja Batista de Água Branca. Mas onde fica? Lá em São Paulo. Fica 500 quilômetros daqui, o que vocês vêm fazer aqui? Ele veio ajudar vocês, pintar a escola aí de vocês. Aí tem.